Olá, queridos, tudo bem? Convido você para mais um estudo da Bíblia, em especial o livro de Apocalipse, um livro fantástico, um projeto que nasce no coração de Deus, Jesus o executa, um anjo chamado Gabriel, ele notifica seu servo João e João o relata para nós para os dias de hoje. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Apocalipse 13. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Nós te pedimos para que o Senhor envie seu Santo Espírito para entendermos a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 13, nós vemos uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Como entender esta mensagem? Bom, para entendermos, nós temos que olhar para a história. E aqui também nós vemos que não está falando literal, não é literal, mas sim simbólico. Vocês lembram de Isaac Newton? Isaac Newton ele foi um cientista, um matemático, um físico, também escritor. Ele escreveu um livro chamado The Prophecies, As Profecias. E lá nós vemos que tem uma ligação entre o Apocalipse 13 e Daniel 7. Claro que não estou me baseando em Isaac Newton, mas aqui nós vemos a veracidade da palavra de Deus. Também, por curiosidade, nós vemos que Daniel, ele escreveu o livro quando ele ainda era jovem e ele estava lá em Babilônia por volta de 570 anos antes de Cristo. Já o livro de Apocalipse, ele foi escrito depois de Cristo com o profeta João. Agora eu pergunto, como entendermos essas 7 cabeças e esses 10 chifres? Bom, as 7 cabeças significa 7 reinos, ou seja, o período lá do início, né, dos quais estamos vivendo hoje, e também do fim da qual Jesus virá. A pergunta que eu tenho a você, e qual é o reinado que estamos vivendo hoje? Bom, isso aí a Bíblia vai responder. Mas vamos lá nos 7 reinados. O primeiro, ele é o Egito. O segundo, ele é a Síria. O terceiro é Babilônia. O quarto é a Medopérsia. O 5 é a Grécia. O sexto é Roma imperial. E o sétimo, Roma papal. Bom, e eu agora vou fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual período, né, ou seja, qual reinado estamos vivendo? Bom, a Bíblia responde. Vamos lá em Apocalipse 17, um pouquinho adiante. Vem comigo. 17, verso 10, e diz assim, ó. Dos quais caíram 5. Olha lá, dos quais caíram 5. Então, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia, esses já caíram. E olha só, a leitura continua. Um existe. Então, qual que existe? Se um existe, sobrou 2, né? O Império Romano e o Império Papal, né? Roma Papal. E aqui continua dizendo assim, ó. E o outro ainda não chegou, ou seja, que é o último. E continua dizendo assim, quando chegar, tem que durar pouco, ou seja, quando terminar esse reinado, então Jesus virá nos buscar para subir juntamente com ele para o céu. E eu pergunto a você então, o sexto, que é Roma Imperial, ele já passou? Ele vai vir? O que você pensa a respeito? Claro, ele já passou, e ele passou no ano de 538 a 1798. Como sabemos disso? Também vamos lá nas profecias, ou seja, lá em Apocalipse 13, verso 5, e aqui diz assim, olha, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses. Esses 42 meses, ele é multiplicado por 30, por quê? Por causa dos 30 dias do calendário judaico, que dá 1260 dias. Conforme a tradução de Daniel, dia equivale a um ano. Então aqui são 1260
60 anos. Bom, esse período é marcado por 538, com o decreto de Justiniano, né? E foi até 1798, com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte. E nós sabemos que esse período foi o período da Santa Inquisição, onde a Igreja Católica, ou seja, o Império Romano, ele impôs os seus dogmas, suas crenças, né? suas blasfêmias contra Deus, e também a guarda do domingo, né? Que veio lá da adoração ao sol da Medopérsia. Ou seja, esse reino aqui, ele pegou todos o que não prestava dos outros reinos e trouxe para um reino só, que é Roma Imperial. E claro que a palavra de Deus permaneceu firme, né? Nós vemos aí os valdenses, Pedro Valdo, nós vemos também o Wycliffe também, né? Um homem que lutou pela palavra de Deus. John Hus, né? Creio que John Hus é um dos mais conhecidos. Ele morreu sendo queimado. E enquanto ele estava sendo queimado, a história conta que ele cantava o Salmo de Davi, que diz assim: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E claro, nós temos também Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, enquanto ele estava detido, ele escreveu em 10 meses, traduziu o Novo Testamento do hebraico para a sua língua materna, que é o alemão, ou seja, daí se expandiu também a palavra de Deus na Europa, pois os dez chifres, eles, eles se originaram da Europa, né? Os famosos, né? Das 10 tribos bárbaros, né? E aqueles que não aceitaram a imposição do Império Romano, eles foram perseguidos, né? E prevaleceu aí o Império até 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Bom, então, se já passou esse período, qual que sobra? O sétimo. E esse sétimo, ele já surgiu? Bom, ele começou a surgir lá em 1951, quando o Papa ele vai atrás, né, da primeira ele vai atrás da primeira ligação com os Estados Unidos, ou seja, para poder unir os dois poderes. Mas por que os Estados Unidos? Vamos lá entender? Apocalipse 13 e 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Se você continuar lendo, você vai ver que está falando aqui de 2 bestas. E que bestas são essas? Aqui está falando de poderes humanos. Um é o poder político e o outro é o poder religioso. O poder religioso, nós temos já aqui os dados, que é o poder de Roma, ou seja, Roma imperial, agora Roma papal. Ela se fingiu de morta, mas agora ela ressurge, né? E o poder político, nós acreditamos que é os Estados Unidos, ou seja, o país da liberdade, não é verdade? E aqui nós temos também um dado muito específico que praticamente comprova essa vericidade desse poder. Em 1990, temos a relação diplomática consumada através do João Paulo II e o 40º presidente Ronald Reagan, né? Então nós vemos que já teve aí a iniciativa, só falta agora assinar esse decreto. Que decreto é esse? Esse decreto é a guarda do domingo, ou seja, obrigando toda a humanidade a guardar o domingo, ou seja, uma blasfêmia contra Deus, né? Agora eu pergunto a você, se o inimigo ele tem a astúcia dele, ele tem a crença dele, ele tem suas falsas doutrinas, e qual é a de Deus? E como distinguir o povo de Deus com o povo que não é de Deus? Bom, é simples. Vamos lá em Apocalipse 7, responde. Volta um pouquinho da sua Bíblia. Apocalipse 7. Apocalipse 7
versículo 5, né? Aqui diz assim, Apocalipse 7, desculpa, versículo 3, e diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Que selo é esse? Será que esse selo é aquele de selar na cabeça? Ou aquele de selar gado? Aquele que, né, que vai ali? Não, não é nada disso. Assim como o inimigo também, o dragão, né, a besta, ela tem o seu selo, né, Roma, ou seja, o império, ela tem seu selo. Qual é o selo? A guarda do domingo, ou seja, é o selo do inimigo. Agora, o de Deus, qual é? Boa, a pergunta é boa. Mas como responder? Bom, a Bíblia responde. Vá lá em Ezequiel 20, certo? Vamos lá, Ezequiel 20. Ezequiel 20, verso 12. Ele responde para nós. Também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Bom, aqui tem a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que nós já sabemos o selo de Deus. Eu pergunto, você entendeu aqui? Qual é o selo de Deus? O selo de Deus é o sábado. É o sábado, queridos. Esse é o selo. As pessoas que guardarem o sábado, ou seja, eles vão ser santificados, então eles também vão poder entrar no reino dos céus. Essa é a diferença. O inimigo é a guarda do domingo e o de Deus é a guarda do sábado. Eu pergunto, qual caminho você quer ir? Bom, eu quero ir para o céu, ou seja, eu quero, né, guardar o sábado. Este é o caminho que eu desejo para mim e também para você. Queridos, o meu desejo é que você estude a palavra de Deus, né, que você estude a história e veja a verdade, veja o que Cristo quer para a sua vida. Que Deus continue te abençoando ricamente. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.